Papo Mais Que Reto, Pastor Ronaldo, Congregação Presbiteriana Monte Moriá. Quero começar hoje, exatamente dia 23 de agosto, perguntando a você, tá tudo bem contigo? Nossa oração, a minha, nossa igreja, da minha família, é para que esteja tudo bem com você, com as pessoas que você ama, com as pessoas que são chegadas a você. Que Deus possa estar te abençoando. A nossa congregação presbiteriana Monte Moriá, que amorosamente, calorosamente nós chamamos de Igreja Presbiteriana Monte Moriá, está situada na Avenida Pasteur 631, Carlito Pamplona. As nossas atividades são todas as quartas-feiras, nosso encontro de oração e doutrina, a partir das 19h30, né? E também aos domingos, 9 horas da manhã, nós temos a nossa escola bíblica dominical, que começa 9 horas da manhã, e às 18h30 nós temos o nosso culto, né? O culto não é para nós, né? Não é para enaltecermos a nossa pessoa, mas o culto é para aquele que é divino, é Senhor, é soberano, Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Trino Senhor. Acontece a partir das 18h30, ok? Então, em todas essas atividades, vocês são nossos convidados. E agora, pela manhã, exatamente 5 minutinhos para 9, quero o máximo em 5 minutos dar estes avisos e convidando desde já de o que acontecerá em nossa congregação, ok? Dia 26, agora de agosto, nós teremos o evangelismo, que é uma programação da UPH, União Presbiteriana de Homens, e que envolve toda a nossa congregação, as pessoas de boa vontade, aqueles que têm boa vontade, querem participar conosco. Seja nosso convidado, sinta-se nosso convidado, participe conosco. Acontecerá a partir das 16 horas. Local de saída, exatamente de nossa congregação. Só lembrando novamente, né? Avenida Pasteur 631. Quando você chegar lá, às 16 horas, nós já estaremos, ok? Para a distribuição de material que será usado para o evangelismo. Dia 27, eu já falei, é um dia de domingo. Dia 26 é o sábado e dia 27 é domingo, 9 horas da manhã, teremos a Escola Bíblica Dominical e estamos estudando esta preciosa revista, Nossa Fé, ok? Nossa Fé. Pegar direitinho aqui com jeito. O tema, né? O cristão e o trabalho. Já estamos na lição de número 4. Quem é o ministrante? Quem é o professor dessa escola? É o nosso irmão presbítero Assis, ok? Ele é presbítero em disponibilidade, porque nós somos uma congregação, mas se congrega conosco, não vai deixar de ser presbítero, né? Então ele é o nosso professor. Esteja conosco estudando. Estamos na lição de número 4, ok? Estamos na lição número 4, vou até citar aqui o tema muito importante, vocação, o chamado de Deus, vocação, o chamado de Deus. Ele está esmiuçando, vai esmiuçar esta lição para todos nós, ok? Acontece 9 horas, nossa escola bíblica dominical. Pastor Ronaldo, eu posso levar um amigo? Pode. Posso levar minha tia? Pode. Posso levar meu tio? Pode. Posso levar meu irmão? Pode. Pode levar quem você quiser. Pode levar também a sua família, é importante, ok? Esteja conosco, estudando conosco, ok? Dia 27, domingo, temos a Escola Bíblica Dominical e à noite, às 18h30, nós teremos o culto voltado para a pregação sobre evangelismo, né? Um mandato de Deus, evangelismo, ok? Participe com a gente, 18h30 começa o culto de adoração. O pregador é este que vos fala, Pastor Ronaldo. O dirigente é o presbítero Assis e o grupo de louvor é o grupo de louvor Monte Moriá. Esse é nosso convidado. Queridos, nós estamos com... Não tem tempo para terminar com a campanha, ok? Qual é a campanha? A campanha é exatamente Moriá Solidária. Moriá Solidária. Você é convidado nessas atividades. Ou se você não pode ir, dá uma ligada para nós, que a gente dá um jeito de pegar. Né? Nós daremos um jeito de pegarmos o que você quer doar. Né?
para o meu telefone 8584-7999, repetir, é 85 DDD 98584-7999 e nós iremos receber o alimento que você queira doar para a cesta básica. Nós formamos a cesta básica, ok? De preferência, e com certeza você sabe disso, que seja alimento não perecível. Por exemplo, arroz, feijão, macarrão, né? Leite em pó, sardinha, macarrão, o que você quiser doar, querido, farinha, né? Óleo, né? São alimentos que se mantêm o controle e não perecem com facilidade, ok? Entre em contato e doa para nós. Ou se você quiser, você vai ou no nosso encontro de doutrina, de oração e doutrina, às quartas, 19h30, ou você vai na Escola Bíblica Dominical, 9 horas, ou vai no culto dominical, às 18h30, e deposita lá na sexta, no local onde a gente tem para poder ser feito a cesta básica e distribuirmos com as pessoas carentes ali do entorno, ok? Também, queridos, dia 2 será um sábado, pela manhã, começa geralmente 9 horas da manhã, indo até 1 hora, às 13 horas da tarde, nós teremos o Bazar Moriá, ok? É uma atividade das nossas irmãs da SAF, Sociedade Auxiliadora Feminina. Então, se você também quer doar roupas que não usam mais, mas que preste, né? Sapato que não use mais, está seminovo, leva lá e doa também lá na igreja, diz que é para o bazar do dia 2, que nós recebemos com o maior prazer, né? Até porque nós, quando fazemos o bazar, nós não queremos explorar, né? Nós vendemos num valor mínimo mesmo, para juntarmos e fazermos utilidades necessárias lá da igreja, comprando também alimentos, fazendo outras atividades que a SAF julgue necessário, na utilidade do que se arrecada, ok? E dia 5 nós teremos aqui o culto em nossa residência, começa às 19h30, ok? Dia 5 de setembro. Então, lembrando, dia 2 de setembro o bazar, e dia 5, né? Olha, se sábado é dia 2, aí você conta 3, domingo, 4, segunda, 5, terça-feira, nós teremos aqui no nosso lar, na nossa casa, um culto. E você é nosso convidado. Pastor, como é que eu faço para localizar o endereço? Você liga para mim. Vou dizer de novo meu telefone, se você não é da igreja, mas quer participar conosco. 985-847999, e eu te direciono aqui a nossa residência para que você participe conosco, ok? Então, dado o recado, eu disse que 5 minutos passou. Dado o recado, né, que você possa, se tiver alguma dúvida, voltar a este vídeo que nós estamos gravando, né? Aqui é gravação, nós vamos postar nas redes sociais e você tira as suas dúvidas. Mas vamos também para o que nos interessa, tá? O Papo Mais Que Reto tem por finalidade de trazer a palavra de Deus que foi pregada no domingo, né? No domingo, para que assim também nós possamos levar a boa palavra do Senhor para as pessoas que têm o desejo de ouvir a palavra de Deus. O Papo Mais Que Reto, isso não quer dizer que seja uma palavrinha rápida, não. É a pregação, sem mentira, sem dosarmos para satisfazer o ego de alguém, não tem essa finalidade. É um papo mesmo daquilo que né, que Jesus falou, sem aumentarmos e sem diminuirmos, para assim entendermos qual a vontade do Senhor na nossa vida, ok? Se você pensa que o Papo Mais Que Reto é algo que é rapidinho, em 3 minutos, 2 minutos, 5 minutos, né? Não, até porque você vai ouvir quando você tiver tempo, né? E vai ouvir todo, vai entender o sentido dele, tá? Então nós queremos trazer para você o Papo Mais Que Reto, a mensagem de domingo, agora que nós levamos para a igreja do Senhor,
ok? Agora, antes de mais nada, quero pedir a você, querido, já está com 9 minutos e 58, vai completar 10 minutos que eu estou falando. Não deixe de dar o seu likezinho, o seu joinha, o seu ok, lá na página do YouTube, onde nós postamos. Assim, será divulgado de forma melhor para todas as pessoas. O YouTube vai entender que é importante o que nós estamos trazendo e que deve ser direcionado a mais pessoas, ok? Nós não queremos aqui ferir a ninguém, não queremos denegrir a ninguém, mas também não queremos deixar de dizer que pecado vai continuar sendo pecado para Deus, ok? Mas a graça de Deus também vai ser graça sempre para os filhos de Deus. Então saiba desta verdade, ok? Dá o seu like, seu joinha. Este vídeo eu posto no Facebook, eu posto no Instagram, né? Nas outras mídias sociais. Mas quando você for lá e ver, não dá só o joinha porque você viu ali. Vai lá, abre, tenha a curiosidade, escute um pouco, é importante. Que Deus te abençoe. Vamos para o papo mais que reto. Evangelho de Lucas, capítulo 15, dos versículos de 11 ao 32. Lucas 15, de 11 ao 32, a parábola do filho pródigo. Eu quero pensar com você hoje sobre a parábola do filho pródigo. Vamos lá, diz assim a palavra do Senhor. Jesus continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai: dá-me a parte dos bens que me cabe, e ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos guardar porcos. Guardar aqui, cuidar. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores meu pai tem, pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse a seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhes um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhes o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão a teu pai e mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurou conciliá-lo. Mas ele respondeu seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado? Novilho cevado, ele afirmou aqui. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Louvado seja Deus.
Querido, este capítulo 15, depois das duras palavras de Jesus que ele diz no capítulo 14, é como um bálsamo que cai sobre a tempestade, a calma, né? Os dois capítulos são diferentes, né? O 14 e 15 são diferentes entre si, que dificilmente os atribuiríamos à mesma pessoa que escreveu, né, que escreveu este capítulo. Não são, porém, contraditórios, mas complementares. O capítulo 14 complementa o 15. O 15 nos faz enxergar o 14. O ponto de partida é a entrega a Cristo sem reserva, né? Não pode haver lealdade a Cristo sem reserva, a verdade é esta. Não pode haver lealdade dividida. Eu sou leal a Deus e ao inimigo de Deus. Não pode. Uma vez que entronizamos Jesus como Senhor da vida, Ele é o Senhor da nossa vida, sua compaixão é ilimitada. Você entregou a sua vida a Cristo? A compaixão dele é ilimitada. Ok? Podemos tropeçar, podemos seguidamente cairmos, mas enquanto mantivermos os olhos fitos nele, Cristo, ele sempre nos perdoará. Ok? Sempre será assim. E com certeza, pela graça e poder de Jesus, tudo quanto desagrada a ele também desaparecerá de nossa vida, porque nós iremos melhorar cada vez mais. Essa verdade aqui que ilustra, né? Esta verdade ilustra 3 parábolas, é importante sabermos isto, no capítulo 15. Ela ilustra a alegria por achar a ovelha perdida, desgarrada. Lembra-se? Este meu filho estava perdido, foi encontrado? Pois é. Por recuperar a moeda perdida, né? Tudo que o jovem tinha, ele jogou, né? E pela volta do filho pródigo. Eu quero lhe dizer aqui, de antemão, que o filho pródigo só não é o novo, não. Não é somente o mais novinho. O velhinho também, ali naquele momento, ele também estava dando um de filho pródigo, porque estava distante, né, do centro do pensamento de seu pai. E depois nós vamos ver a quem é, né, o arquetipo que este pai ele representa, né? Tá certo? É o capítulo, né? O capítulo 15 é o capítulo que ilustra a história também da mulher pecadora em Lucas 7, 36 a 50, e da mulher adúltera em João, capítulo 8, os versículos de 1 a 11. É o retrato glorioso do Pai Celestial e de seus anjos, dando as boas-vindas às almas que se voltam para Ele. Eu quero dizer uma coisa agora para você, tá certo? Preste bem atenção. Quando você estiver desanimado com a sua pecaminosidade, isso serve para nós, é bom nós recapitularmos aqui este capítulo 15. É muito importante. Nos anima, nos reanima, né? Porque descobriremos que somos amados por um Pai, chamado Deus. Jesus contou essa parábola depois dos fariseus, queridos, e os mestres da lei terem se queixado da acolhida dada aos pecadores com os quais convivia à mesa. O retrato destas 3 parábolas termina com a queixa do filho mais velho, que revelou nada ter entendido do coração amoroso do Pai. Da mesma forma que os fariseus, que não tinham a mínima ideia do motivo pela qual Jesus se associava com os pecadores. Eles não sabiam. A verdade é esta. Eu quero agora com você pensar um pouquinho mais, avançar um pouquinho mais
sobre o que nós lemos no capítulo 15, do 11 ao 32, ok? Mas deixa a sua Bíblia aberta. Né? Nos versículos 11 e 12, nós vemos aqui algo interessante. Olha aqui. E continuou, é assim que está escrito. E continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabem. E ele, o pai, lhes repartiu os haveres. Você nota algo de estranho aqui, já de entrada nesta parábola? Dá para você perceber algo de estranho? Eu percebi algo de estranho ao começar já a ler. Ah, mas pastor, foi porque o senhor estudou? Com certeza temos de estudar. Não apenas os pastores que devem fazer seminário, né, sobre a palavra de Deus, ministério, não. Você também é convidado a estudar, a compreender, para compreender melhor, para fazer uma boa exegese do texto, né? Então ele começa aqui já falando algo interessante e estranho ao mesmo tempo. Nos dias de hoje, nós sabemos que existem pessoas que são oiudas, são loucas, né? Até mesmo antes dos pais morrerem, por aquilo que ele acha que lhes pertence, né? E eu já começo aqui te dizendo o que é de estranho, é de estranharmos. Um pai vivo e o filho já atrás dos bens antes dele morrer, da herança, dá-me o que me cabe. É isso que o texto está dizendo. Queridos, isso não é normal, né? Isto não é comum no meio dos filhos, ou pelo menos não deveria ser comum. Por quê? Porque o pai está vivo. Só há partilha com a morte. E quando, por igual, e quando não há um testamento dizendo, definindo, né? Registrado em cartório, definindo o que é de quem. E ali está o filho dizendo, me dá o que é meu, né? Me dá minha parte. Ué, o pai não havia nem morrido, né? Mas mesmo assim o pai que é amoroso, e aqui eu entendo, eu vou tocar a segunda parte, dizendo isso, esta verdade, eu quero dizer que o pai deu. Mas por que é que ele deu? Este pai é um pai que tem uma visão tremenda, não apenas uma visão, ele tinha certeza o que era que ia acontecer. Com certeza ele tinha. Ele não se queixou, só vou te dar quando morrer, eu vou deixar por escrito. Não, ele deu. O segundo ponto que eu quero tocar aqui é a providência de Deus. A providência também deste pai. Se lembra que eu disse lá no início, na introdução, que de certa forma é um arquetipo de Deus, né? Um pai que tem um filho que vai embora, resolve ir embora e vai curtir a vida, vai curtir os males da carne, porque são males, né? São males. Tudo que é ofensa a si, ofensa a Deus, são males. Não é porque o cara diz assim, mas ele não ficou doente, tudo bem. Mas não deixa de ser um pecado, são males, pecados são males, né? E o pai dá, e aqui nós vemos a providência deste Deus maravilhoso, que toca no coração deste pai, desta parábola, que não deixa de ser o mesmo pai. Nós nos perdemos em Adão e Eva lá no Éden, né? Adão e Eva resolveram quebrar o pacto, a aliança com Deus, pecando, desobedecendo. Mas mesmo assim Deus, nós iremos ver que Deus não deixou o arqui-inimigo se gloriar, vangloriar-se por causa da criação de Deus lá no Éden, e que pecou e que desobedeceu. Deus propôs, Deus não só propôs, Deus preparou algo interessante para sanar este problema, né? E você já sabe quem é, não sabe? Você sabe que é Jesus Cristo, não sabe? Jesus Cristo, ele é o remédio, não é? Da vida, para a vida. Ele é o remédio para a vida. Bom, então o pai dá. E este moço, ele pega todos os seus bens e vai embora para um canto bem distante. A providência de Deus não está limitada ali naquele momento apenas em que o pai dá
os bens ao filho para ele curtir, não. A providência de Deus está em ter dado, o filho vai embora, começa a ter uma vida dissoluta, e nesta vida dissoluta, ele começa a fazer o que não é para ser feito, começa a gastar com meretrizes, começa a gastar o dinheiro, fazer uma festa, uma festança, né? E diz o texto que o que ele tinha se acabou. E ele começa a ver navios. Desculpa a expressão aqui, este haver navios. Mas ele começa a ver dificuldade. Então vai em busca de um trabalho. Vai atrás de um trabalho. E vai em alguém que possuía vara de porcos. E assim consegue o trabalho de cuidar daqueles porcos, né? E é interessante aqui que o texto diz que certamente aquele dono não deveria ser como o pai dele, que tratava bem os seus servos, mas ele começa a passar necessidade e sente a vontade até mesmo de alimentar o corpo dele com as alfarrobas que eram dadas aos porcos. Queridos, este foi o estado deplorável que aquele jovem se encontrou. Perdeu tudo que o pai havia dado, foi trabalhar cuidando de porcos, e eu quero também chamar a atenção aqui para algo que dá para até nos espantarmos pela cultura judaizante, a cultura religiosa judaizante, é que o judeu ele não gosta, é proibido comer porcos, carne de porco ele não come. Existem leis, né? Que lá em Levítico existem leis que proíbem certos tipos de alimentos para eles. E exatamente que ele vai cuidar daquilo que era detestável aos olhos dos judeus. Não estou falando aqui de nacionalidade hebreia, estou falando da religião judaica deles. E pelo amor de Deus, entenda não como mal, é uma coisa estranha. É proibido a todo judeu, né, provar, cuidar, chegar de perto, né, tocá-los, porque são animais imundos. E a maior prova é que naquele processo, quando Jesus vai expelir os demônios, saem legiões de demônios e vão exatamente para aqueles porcos, para aquela vara de porcos, e entram neles e eles se jogam do penhasco para baixo, né? Então não era normal para o judeu provar carne de porcos, chegar perto de porcos e nem comer os alimentos junto aos porcos. E aquele jovem é exatamente isto que ele faz, o jovem da parábola. E até aí eu vejo a providência de Deus. Entenda, eu vejo a providência de Deus. É quando o texto diz lá no verso 17, você pode ler comigo, diz assim, olha, o verso 17 do capítulo 15, e eu quero que você preste muito bem atenção, porque é o terceiro ponto que eu estou a chamar aqui, né? Ele diz assim lá no verso 17, então caindo em si, o jovem caiu em si, e ele disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. A providência de Deus está em deixar aquele jovem ir, segundo a parábola, a figura de linguagem, assim como as metáforas, as hipérboles e outras figuras de linguagem, mas aqui é esta parábola, o jovem cai em si, e caiu em si porque ele saiu, ele usurpou daquilo que ainda não era dele, ele quis para si aquilo que ainda não era dele, pois o pai dele estava vivo, mas na necessidade ele caiu em si. Ele caiu em si. E ele diz consigo, quantos trabalhadores tem meu pai, pão com fartura, e eu aqui morro de fome. E lá no verso 18, ele clareia muito mais o nosso pensar.
Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Foi necessário que ele fosse ao fundo do poço. Entenda quando eu falo que ele mergulhasse dentro de si para encontrar aquilo que ele havia desprezado. Eu acredito, queridos, que ali está um jovem entrando num estado de depressão por saber que tinha tudo. Dinheiro, fama, bebida, comida regada a vinho. Tinha tudo. A ganância adentrou no coração dele, a vaidade adentrou no coração dele, a satisfação entrou no coração dele, a autossatisfação. Como Paulo fala lá aos Gálatas, né? Neste momento está ali um jovem onde o espírito está militando contra a carne. Ele estava militando agora contra a carne. Ele reconhece em si que havia pecado primeiro contra Deus. Eu vejo duas confissões aqui. Quando ele caiu em si, primeiro ele confessa a Deus. Ele diz: eu reconheço. Eu pequei contra o céu, pequei contra Deus, mas também pequei contra o meu pai. Porque a Bíblia ela é muito clara lá no livro de Êxodo. A Bíblia diz que nós devemos honrar nossos pais. Honra teu pai e tua mãe para que os teus dias se prolonguem sobre a face da terra. Está no Decálogo, lá em Êxodo 20, Deuteronômio 6. E aquele jovem pecou de fato contra Deus. Era prescrição. Lá em Levítico diz, né? Toda escritura é inspirada por Deus. E lá em Levítico diz que naquele momento as leis sanitárias não permitiam que quem quer que fosse se alimentasse de porcos. Certamente tinha uma causa, e existe uma causa. E a ciência prova que de fato há uma causa, né? Porcos soltos à vontade, comendo o que não se deve comer, comendo fezes, comendo tudo, né? Comendo lixo, né? E ele vai comer junto aos porcos. Ele chegou ao fundo do poço. A providência de Deus permitiu que ele chegasse ao fundo do poço. E ele caiu em si. Diz o texto que ele caiu em si, se levantou e foi. Eu quero já aqui partir para o próximo ponto. Diz o texto que ele se levantou e voltou, né, para a sua casa, onde a sua casa ele não considerava mais nem dele. E diz o texto, aqui é onde eu quero chamar a atenção, diz o texto lá no verso 19, aliás 20, né? Do 20 ao 22, diz o texto que o pai, ele quando sai rápido em busca de ir ao seu pai, ao seu encontro, o pai dele viu ele longe ainda e também foi ao encontro. Isso aqui me faz lembrar o que João recita a palavra de Cristo, né? Não foste vós que me escolheste, eu escolhi a vós. E também diz que ele nos amou primeiro. Deus nos amou primeiro.
para que nós não disséssemos que fomos nós que amamos a Ele primeiro. Então, sempre, queridos, o que eu quero chamar a atenção aqui é isto. Sempre que inicia o primeiro passo, não foi só o jovem, ali foi uma providência de Deus para que ele reconhecesse. Ali já é Deus trabalhando no coração dele, na vida dele, através da depressão dele, através da necessidade dele, através da besteira que aquele jovem fez. Ali Deus já está trabalhando na vida dele, ao ponto dele se levantar e ir para confessar ao Pai que havia pecado contra os céus, Deus, e contra ele, Pai, que não era mais nem digno de ser chamado. E é o Pai que, ao ver, quando ele se levanta e vai ao encontro, já vai, certamente andou ali, o texto não diz, andou horas, dias, não sei, mas o Pai vê de longe ele e o Pai vai ao encontro dele. É o amor deste Pai. Este amor é ilimitado, este amor é incalculável de Deus por aqueles que Ele o ama. E diz o texto que quando o jovem chegou lá, de fato ele falou: Pai, pequei contra os céus, pequei contra ti, não sou mais digno de ser chamado nem de teu filho, trata-me pelo menos como um trabalhador. Mas você sabe qual foi a reação do pai? A reação do pai não foi de alguém que ficou com raiva, com alguém que disse assim: você de fato pecou contra mim, eu não vou nem lhe dar atenção, vou lhe dar umas pancadas. Não, não foi esta. O olhar do pai foi um olhar de misericórdia. Não foi um olhar preconceituoso, mas de misericórdia. Não foi um olhar recriminador, mas foi um olhar de misericórdia. Ao ponto de ele pegar, mandar os seus servos vestirem aquele jovem com as melhores roupas, certamente deu um banho, bem banhado mesmo, né, para tirar o odor de suor, de tudo aquilo ali, né? Mandou vesti-lo com as melhores roupas, colocou-lhe um anel no dedo direito, colocou-lhes uma melhor sandália e ainda deu uma festa. Mandou trazer um boi cevado, né, para poder exatamente novilho, diz o texto aqui, verso 23, trazer também matar o novilho cevado. O pai, ao ver a situação, ao ver que de fato aquele jovem foi convertido pela a situação, né, pela condição dele, né, ele convertido agora, volta-se ao pai e o pai o recebe, né? Feito, primeiro ele fez as duas confissões, pecou contra Deus e pecou contra o pai. E o pai o abraça, o recebe de braços abertos, o beija, né? O beija e dá-lhe uma festa. Eu dizia lá no início que, de fato, o filho pródigo não era só ele, este jovem. Se nós fôssemos ler aqui o restante, né, dos versículos 25 ao 32, que nós já lemos, você vai ver que o filho mais velho, ao ver, sobe logo nele um rancor, uma mágoa. Esta era a condição daquele jovem. Várias condições para os que estão aparentemente perto de Deus, mas distante do pensamento de Deus. Diz o texto que ele encheu-se de raiva e foi reclamar ao pai. Que é isso, pai? Estou aqui trabalhando com o senhor, cuidando das suas coisas, estou dando alimento, vejo o que é que falta. Aqui quem está parafraseando sou eu, irmãos, viu? Eu vejo o senhor todo dia, eu cuido para que o senhor não fique tão preocupado, e agora o senhor, em vez de dar um chega para lá nesse moço, o senhor faz receber. Mas você sabe quais foram as palavras do pai? Foram as palavras mais acalentadoras que qualquer pecador
pode ouvir de Deus. Quando nós fomos chamados por Deus para sermos servos dele, a palavra do Pai foi: então respondeu o Pai, lá no 31 e 32, vou me ater nesse 31 e 32. Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Agora lá no 32, importantíssimo. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Aqui nós compreendemos melhor o que Paulo fala, lá no capítulo 2 de Efésios. Mas nós andávamos nos nossos delitos e pecados, mas Deus, sendo rico, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, é ela que parte sempre à frente de nós, de uma forma irresistível. Nós não resistimos o chamado de Deus, porque o chamado de Deus é amoroso. Nós não resistimos à misericórdia de Deus, porque ela é complacente conosco. A misericórdia de Deus nos lava, nos purifica de todo pecado. Ou melhor, já nos lavou com o sangue de Jesus há mais de 2000 anos atrás, lá no Calvário. A Bíblia diz que a festa do céu, quando um pecador é convertido, a festa dos céus. Aí eu entendo melhor como é esta festa do céu através desta parábola. A alegria nos céus, quando há conversão verdadeira. E esta conversão é um processo que começa com Deus, com o chamado dele. Um chamado irresistível, um chamado onde nós não damos um não, não sabemos dar um não. Porque é um chamado amoroso, cheio de vida. Foi isso que aconteceu com esses jovens. É preciso, queridos, também nos dias atuais, termos misericórdia. Assim como aquele pai foi à frente daquele jovem que pediu herança, pediu tudo, as riquezas que lhes cabia, e pecou e fez tudo que não deveria ter feito, mas houve um arrependimento, ele foi até o pai, ele pensou que ele ia primeiro. É preciso também nós irmos à frente, levando a mensagem, a misericórdia de Deus a este povo que precisa ouvir do amor e da misericórdia de Deus. Papo Mais Que Reto, Pastor Ronaldo, Congregação Presbiteriana Monte Moriá. Até uma próxima vez, com a graça do nosso bom Deus. Deste Deus que é Pai misericordioso, que nos antecedeu muito, 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 muito mais à frente do que nós, e nós não resistimos ao chamado dele. Venha a mim, os que estáis cansados. Que Deus seja louvado.